Irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós estamos, para os batistas, esse é o mês da família. E eu gostaria de pensar com você nessa noite no encontro dessas duas famílias em meio a uma tragédia. Ontem nós assistimos pela televisão, o Brasil esteve representado ali no Reino Unido, a coroação do rei Charles, uma cerimônia muito bonita, simbólica, o juramento com as mãos em cima da Bíblia, aclamação para que o Senhor abençoe aquele reinado, e tudo aquilo é muito bonito e muito simbólico. Mas a verdade é que os britânicos enfrentam uma crise de identidade com a família real. A rainha hoje, na verdade, era amante do rei Charles. A dúvida é se o filho mais velho dela é dele, e possivelmente o próximo rei seja filho de uma relação extraconjugal. Eu não estou sendo moralista, irmãos, tá bom? Eu quero só chamar a sua atenção que existe uma família que é a família ideal e a família real, aquela que acorda amanhã às 6 horas da manhã, que precisam preparar os filhos para ir para a escola, que por vezes lida com um salário mínimo por mês para pagar as suas contas. Não aquela do Instagram, não aquela bonita, bem feita, mas uma família da vida real, com todos os seus conflitos. E eu leio esse texto e peço perdão porque talvez em algum momento eu engasgue aqui. Eu acordei hoje às 4:30 da manhã com esse texto ardendo no meu coração, irmãos. E é diante de alguns conflitos familiares, mas sobretudo do cuidado de Deus, que nos traz afagos que nós não imaginamos, que eu leio esse texto. E eu quero compartilhar com você, por isso eu peço muito a sua atenção. Nosso coração está agitado com o amanhã, com as preocupações da segunda. Mas eu queria muito que você olhasse esse texto comigo. E eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. Talvez aquilo que Deus ministrou ao meu coração seja muito específico, e Deus quer tratar coisas com você nessa noite. Por isso, não fique alheio. Se puder, desliga o pacote de dados aí, irmãos. Tá bom? Você que vai ler no seu aplicativo, se puder, desliga. Eu sei que nessa hora o pessoal está compartilhando os gols do Brasileirão, da Libertadores, não sei qual é o campeonato, mas eu quero convidar você a olhar esse texto comigo com muito carinho. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Mais uma vez, Davi reuniu todos os seus escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Eles puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Iaô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. E eles levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Verso número 5. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus.
Então Davi foi, e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 15. Assim, Davi com todo Israel levou a arca com júbilo e ao som da trombeta. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo, toda aquela multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se ante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmãos, esse texto é um texto muito precioso. A Arca da Aliança não apenas significava a aliança de Deus com o seu povo, mas a presença de Deus, uma presença que não pode ser manipulada. Saul havia se tornado um líder populista, e ele passou a se preocupar mais em agradar o povo do que agradar a Deus. Determinada altura, diante de uma batalha, Saul tem uma grande ideia: basta que tragamos a Arca da Aliança, queremos vencer essa batalha com tranquilidade. Saul leva um pau, irmãos. Israel é derrotado pelo povo filisteu, e a Arca da Aliança, a arca que representava a aliança de Deus com o seu povo, a presença de Deus com o seu povo, fica agora em poder dos filisteus. Nós conhecemos a história. Davi escolhe um menininho chamado Davi no meio das ovelhas, unge como rei, e agora ele emerge como um rei poderoso das batalhas. E Davi, desfrutando de uma popularidade de conseguir levantar junto de si 30 mil pessoas, irmãos. Eu estou dizendo de 30 mil pessoas com um homem. A Google parece que tem 100 mil funcionários ao redor do mundo. A maior Big Tech tem 100 mil funcionários. Davi tinha 30 mil homens de pé com ele, preparado para a guerra. Davi decide buscar a Arca da Aliança. Aquilo que aparentemente é uma excelente ideia, irmãos, construir uma carroça, para que aquilo fosse feito muito mais rápido, para que fosse muito menos custoso. Pensa o que era, irmãos, alimentar uma multidão de pessoas em busca de uma arca. Pensa a estrutura que deveria ser deslocada para transportar a arca. Davi, a princípio, parece ter uma grande ideia, que é fazer uma carroça nova. Ele se esquece, irmãos, que a presença de Deus, a aliança de Deus, não se dá em coisas e nem em lugares. O Êxodo estabelecia, irmãos, que a arca, a presença de Deus, deveria ser levada por pessoas. Eram sacerdotes que deveriam levar sobre os seus ombros a presença. Deus não habita, irmãos, em templos construídos por mãos humanas. Daqui a pouco essas luzes se apagarão, irmãos. Isso aqui será apenas um galpão. Deus não se
impressiona com a nossa romaria. Deus não se impressiona com o trio elétrico, irmãos. Deus não se impressiona com uma carroça nova. Verso de número 3. E eles puseram a arca de Deus numa carroça e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. E os filhos de Abinadab conduziam aquela carroça até que, não sei se era Dourados naquela época, né? Mas a carroça ela cai num buraco, irmãos. E aquele jovem leva a mão para segurar a arca. E ele é fulminado ali naquele local, irmãos. E a pergunta que nos cabe é: por que esse jovem que estava atendendo um pedido do rei, que estava servindo o rei, é fulminado ali, irmãos? A arca havia ficado na casa dele, na casa de Uzá. A arca era apenas mais um reparador, talvez, que ficava na sala da casa de Uzá. Uzá havia se acostumado, como quem abre o Salmo 91 em cima da escrivania, irmãos. A arca da aliança deixara de ser a presença, mas representava apenas um amuleto religioso. Uzá cresceu, a arca estava lá num canto. O texto diz que esse jovem morre pela sua irreverência. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu percebo que nos meus relacionamentos familiares, na minha relação com Deus, os atalhos, irmãos, sempre nos custam caro. Eu lembro a oportunidade, eu na Avenida Guaicurus, o trânsito parado, trânsito em obras, eu atrasado para a faculdade. Eu tive uma ideia de pegar um atalho, irmãos, e eu peguei a pista da direita, o acostamento de moto, e segui adiante. Chegando na altura ali do CTG, eu me deparei com uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual. E o sargento ali me abordou, dizendo: eu estou fazendo isso pela sua própria segurança. Irmãos, eu nunca tinha ouvido um sermão tão bem feito como daquele policial. Ele me abordou com educação, com zelo, e ele começou a preencher aquela multa. E os ônibus iam passando, e eu morrendo de constrangimento ali à beira daquela pista. E aquele atalho me custou muito caro. Me custou alguns pontos na carteira, me custou uma multa, me custou a justificativa de um amigo que havia me emprestado a moto, e havia todo o procedimento de assumir aqueles pontos. Os atalhos dos nossos relacionamentos nos custam caros, irmãos. Aquilo que parecia ser uma boa ideia, que parecia ser uma grande ideia, na verdade representava um atalho para que Davi se tornasse mais popular e mais querido pelo povo. Nós somos tentados, irmãos, a buscar os atalhos dos nossos relacionamentos. Eu, como pai de duas crianças, sou tentado, irmãos, a entregar um celular na mão de cada um deles para ter um tempo de descanso. Eu sou tentado a entregar um tablet para poder trabalhar. Há 2 anos atrás, um neurocientista francês escreveu um livro chamado Os Cretinos Digitais. E nesse livro ele traça uma comparação dos QIs. E a afirmação dele é que pela primeira vez na história, irmãos, nós teremos uma geração que é menos inteligente do que a sua antecessora. Os nossos filhos são emocionalmente instáveis. Os nossos filhos terão dificuldade de lidar com os seus conflitos, porque eles recebem muita informação e não têm a capacidade de processá-las, porque eles vivem diante das telas. E nos é muito prático, irmãos, entregar um celular na mão dos nossos filhos. Esse é um atalho. Esse é um atalho muito comum. Eu estou dizendo da minha vida. Uzá fora irreverente. E aquilo que era uma alegria, irmãos, aquilo que era uma celebração. E perceba, irmãos, nem sempre a alegria é a manifestação ou a constatação de que Deus está se agradando de nós. O verso 5 diz que Davi e todo Israel se alegravam diante do Senhor, com os instrumentos, com símbolos, com dança, com manifestação corporal. Mas o Senhor não se alegrava daquela celebração, irmãos,
porque aquela era uma celebração irreverente. Essa expressão irreverência, ela é para a gente uma expressão religiosa. Se formos glamorizá-la, talvez essa irreverência pode ser traduzida com uma expressão muito comum em algumas tatuagens, chamada Carpe Diem, que diz assim: viva o hoje, viva a alegria do momento, porque tudo vale a pena, se a alma não for pequena. Essa expressão Carpe Diem fora usada no final do Império Romano, quando ele já estava destruído, e não havia mais nenhuma expectativa de reconstrução, e eles falavam Carpe Diem, viva como se não houvesse amanhã. Era o final da linha para aquele império poderoso. Me impressiona, irmãos, que o rei Davi, poderoso das batalhas, aquele que havia vencido o urso, o leão, que havia derrotado o gigante, chega na sua casa, irmãos, no verso 16, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a sua esposa, olhou pela janela, e ao ver que Davi vinha saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Quando nós falamos de família, irmãos, pouco importam os nossos títulos. Quando falamos de família, irmãos, pouco importa a sua posição no trabalho. Quando falamos de família, mãe, pouco importa a sua formação. Os títulos pouco ajudam e por vezes atrapalham quando falamos da nossa família, porque aquilo que fazemos na nossa empresa, no nosso trabalho, por vezes não dão certo em nossa família, por uma razão muito específica. Os nossos filhos não são nossos empregados, os nossos colegas não são a nossa família, irmãos. Davi é um monarca poderoso. Sabe o que ele é dentro de casa, irmãos? Nada. Aquela grande vitória, o retorno da Arca da Aliança, sabe o que significa para a esposa de Davi? Nada. A vitória grandiosa fora transformada numa derrota familiar. Minha irmã, me permita te dizer algo. Talvez essa seja uma das piores experiências que um marido pode ter ao voltar para casa, seja diante de vitórias ou de derrotas, de não ter atingido a meta das suas vendas, por não ter entregue os prazos. A pior sensação que o marido pode ter ao chegar em sua casa é ser recebido com desprezo, com desonra. O texto diz que essa esposa desprezou seu marido no seu coração. Para um homem de Deus, sabe qual é o happy hour? A hora feliz, irmãos? É quando nós chegamos em casa e recebemos um abraço dos nossos filhos e um beijo da nossa esposa. Vocês viram o que Davi recebe, irmãos? Que bela figura fez o rei, tirando a sua roupa diante das servas. Que papelzinho, como faz um sem vergonha qualquer. Talvez por isso muitos homens prefiram um happy hour do boteco. E é verdade, minha irmã, Mical tinha bons motivos para fazer aquilo. Mical fora a primeira esposa de Davi. Quando Davi venceu Golias, ela é entregue em casamento ao jovem Davi, cheio de vida, cheio de sonhos. Mas Davi foge e abandona Mical. O pai dela, um maluco, a entrega a casamento para outro homem.
ela é entregue mais uma vez. E agora Davi volta com outras esposas e toma Mical como mulher novamente. Mical era um bibelô, irmãos. Mical significava a diplomacia política de pacificar a casa de Saul, de que ninguém se levantaria contra o rei Davi. A Mical era um troféu político para Davi, e ela sabia disso. Isso me ensina, meus irmãos, que as angústias do coração das nossas esposas, se não forem tratadas, elas se manifestarão com indiferença e com frieza. Mical tinha muitas feridas no seu coração. Ela não olhava Davi como rei, ela queria Davi como seu esposo, como seu companheiro. Davi dança sozinho, irmãos. Nós, quando casamos, dançamos a valsa a dois, né, Hélio? Davi dança sozinho, irmãos. E quando essas questões não são tratadas no nosso casamento, é possível que a gente dance sozinho. Sabe o que é lindo quando nós olhamos a Bíblia, meu irmão, minha irmã? É que ela não é um livro de romance, não é uma autobiografia. Ela é uma sucessão de histórias familiares carregadas de conflito. Davi toma conhecimento de que a casa de Obed-edom havia sido abençoada. Versos 11: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E avisaram o rei, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Não era a arca de Deus, irmãos, era o temor no coração daquele homem. Existe a família ideal que os britânicos esperam, do Charles, da Diana, dos seus filhos. Existe a família real que vai acordar amanhã às 5:30 da manhã para tocar a vida como ela é. Existe a família abençoada por Deus, irmãos. É tão lindo quando nós olhamos a Bíblia que Deus diz a Abraão: Abraão, sai, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas e benditas. Existe uma bênção para a família, irmãos. Deus faz com que o solitário viva em família. Obed-edom percebe isso. Eu não sei o que Obed-edom fazia, irmãos. Eu não sei se ele era um pastor, eu não sei se ele era um carpinteiro. Eu sei que aqueles 3 meses que a arca ficou ali na casa dele, foi vivido com tanta intensidade, com tanta devoção, com tanta reverência, que na hora que Davi busca a arca, ele fala: eu vou também. Porque quem experimenta a presença não quer deixar, irmãos. Quem é tocado, quem pisa no Santo dos Santos não quer abrir mão, e ele fala: eu vou também. E Obed-edom, irmãos, vira porteiro do templo. Ele deixa tudo para trás. Ele deixa tudo para trás e vai junto com a arca, porque ele havia recebido a presença. E isso é tão lindo na vida desse homem, irmãos, que Crônicas 26 vai trazer um monte de nomes de pessoas, daquelas listas cansativas. Vai dizer Otni, Rafael, Eusabade, Eliú, Semaquias. Eram todos homens valentes, valorosos, e todos filhos de Edom. 62 pessoas ao todo, irmãos, que foram abençoadas, que foram alcançadas pela reverência do coração de Obed-edom, irmãos, porque havia temor naquele coração. E Davi, irmãos,
partir do capítulo 11, nós deixamos de observar o rei, monarca, poderoso, chefe, general. Nós passamos a conhecer o coração de Davi. Davi adultera. Davi é alertado de que aquela mulher tinha família e que se tratava de um dos seus comandados. Davi adultera com ela. Davi mente. Davi manipula. Davi manda matar. Davi se torna um homem perverso. Um dos seus filhos, chamado Aminon, olha para sua irmã Tamar e a deseja sexualmente, irmãos. E ele diz que quer ter a sua irmã a todo custo. E um primo, sempre tem um primo, dá uma ideia para ele: finge que você está doente. A gente pede para ela trazer uma comida aqui para você. Você faz o que você quiser fazer. Irmãos, Aminon estrupa a sua própria irmã. E o texto diz que, finalizado o ato, ele tem nojo da sua irmã. Ele a humilha. Davi toma conhecimento disso, irmãos. E sabe o que Davi faz? Nada. Davi não manda chamar Aminon. Davi não chama Tamar. Davi continua sendo o herói de guerra, o monarca poderoso. Passaram-se 2 anos, irmãos. Davi não trata essa situação. Absalão, o irmão mais velho, está possuído de ódio. Ele faz um banquete na sua casa, manda chamar os seus irmãos. E 2 anos depois do acontecido, Absalão mata o seu irmão Aminon. Sabe o que Davi faz? Absolutamente nada. Davi não chama Absalão para conversar. Talvez a sua agenda estava ocupada. Absalão foge. Davi, movido de saudade, mas sem atitude de procurar o seu filho. Os seus subordinados percebem isso e dão um jeito de trazer de volta o seu filho. Sabe o que Davi faz? Nada. O menino começa a atacar fogo, irmãos, nas plantações, para chamar a atenção do seu pai, para ter uma audiência com o seu pai. Sabe o que Davi faz? Nada. Seu filho vai para a porta do palácio e começa a ofender o seu pai, dizendo que ele era um sem vergonha, que ele não merecia o reino. Sabe o que Davi faz? Nada. Absalão dá um golpe no próprio pai, se torna rei. Davi foge, irmãos. O rei corajoso, poderoso, foge para não enfrentar o seu filho. Passado 9 anos, irmãos, Davi recebe a notícia de que os seus homens haviam matado o seu filho Absalão. E ele chora, irmãos, amargamente. O choro de Davi é o choro de quem podia ter feito muita coisa e decidiu não fazer nada. O choro de Davi é aquele choro do remorso diante da sepultura, de quem podia ter feito tudo e decidiu não fazer nada. É o choro de quem não pode voltar atrás. Eu encontrei uma professora esses dias, uma missionária, que se faz de professora. E ela me disse que fora contratada para ajudar um garotinho, séries iniciais, que estava tendo dificuldade na escola. E ela disse que não conhecia os pais fizeram contato, fizeram o Pix. A empregada a recebeu naquela casa, disse que uma casa muito bonita, que ela ficou até constrangida, porque ela não sabia como se comportar naquele espaço.
E ela disse que na verdade o garotinho não tinha nenhum problema intelectual, não tinha nenhuma dificuldade de aprendizagem. O que ele queria, obrigado pastor, o que ele ansiava, irmãos, era ter um tempo com seu pai e com a sua mãe. Ele não tinha nenhuma limitação, irmãos. O que ele queria era ter um pouquinho da atenção do seu pai e da sua mãe. A experiência de Davi com Absalão mexe muito comigo. Nunca feche a porta da reconciliação. Essa é uma porta que deve permanecer constantemente aberta, irmãos, na minha e na sua vida. Os versos 19 e 20. Se o pessoal do louvor puder subir, a gente já vai orar. Davi repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um ele deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, perdão, irmãos, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi regressou para abençoar a sua casa. Eu queria muito que você saísse aqui dessa noite suprido por um pedaço de pão, por um pedaço de carne, por passas, mas que sobretudo você tivesse essa determinação no seu coração para abençoar a sua casa. Jaime Kemp é um missionário norte-americano que está no Brasil há mais de 50 anos. E ele nos traz alguns suprimentos que eu gostaria de compartilhar, olhando para essa história e para essa experiência de Davi, de Mical, de um homem que não é honrado na sua própria casa, de uma mulher amargurada, de um pai que, sendo rei, não conseguiu cuidar dos seus filhos. Ele nos ensina a ter uma comunicação sincera e honesta com a nossa família. Eu sei que para os homens esse talvez seja o nosso maior desafio. Nós tendemos a ser como uma tartaruga, entrar dentro do casco. Tem uma comunicação sincera e honesta com a sua esposa. Tem uma comunicação sincera e honesta com seus filhos. Passem tempo juntos. Vivendo, desliga o pacote de dados, deixa o celular, viva momentos de família, em que você pode olhar no olho dos seus filhos, você pode olhar nos olhos da sua esposa, você pode olhar nos olhos do seu marido. E por fim, irmãos, nós temos que honrar a nossa família. Os atalhos custam muito caro. Eu queria que você saísse com essa determinação no seu coração de abençoar. Existe uma bênção, irmãos, para a sua família. Existe uma bênção para o seu casamento. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela se escandalizou, porque eu disse que eu não sustentaria o meu casamento em razão dos meus filhos, porque os meus filhos vão embora. O que eu estava dizendo para ela é que existe uma bênção para o casamento, irmãos, que existe uma graça, existe uma unção para que a gente seja feliz, irmãos, para que a nossa casa seja um jardim do Éden. Não, eu não estou dizendo de uma família idealizada em que não tem conflitos, não. Estou dizendo que existe uma bênção para a sua casa, amém? E eu queria que você se posicionasse nessa noite, que você decidisse: eu quero essa bênção está disponível para mim e para você, amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Minha família, minha identidade é o tema da nossa campanha. Vamos cantar essa canção, nós vamos orar. Se puder diminuir um pouquinho a iluminação.
Ainda que você não veja, declare isso pela fé, amém? Ainda que você não veja, declare pela fé: eu abençoo, terá alegria, terá paz, terá honra, terá cuidado, terá abraço, terá beijo no final do dia, terá cuidado. Diga isso, irmãos, feche seu olho, essa bênção está diante de você nessa noite, receba em nome de Jesus, declare. Agradecer pelos seus pais, por tudo que você recebeu. Pelo cuidado. Declare pela fé a paz. Podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda te operar. Minha família é bênção do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz com que o solitário viva em família. Obrigado porque a família é o projeto do Senhor para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Nós queremos nessa noite, decidimos, ó Deus, assentamos, determinamos em nosso coração abençoar a nossa casa, Pai. Ó Deus, nós não queremos pegar os atalhos, Pai. Nós não queremos, ó Deus, nos valer da nossa formação, dos nossos títulos, da nossa capacidade, mas queremos nos fazer de um coração humilde, sincero, desejoso, Pai, de ver a atuação do Senhor em nossa família, Pai. Faz isso, ó Deus, faz isso. Casamentos, faz isso, ó Deus, na relação com os nossos filhos, Pai. Nós não perderemos os nossos filhos, Pai. O Senhor, ó Deus, prometeu que converteria, ó Deus, o coração dos nossos filhos ao nosso coração. Ó Deus, se o nosso coração está distante, Pai, nós nos arrependemos nessa noite. Os nossos filhos são filhos da bênção, Pai. E nós rejeitamos, ó Deus, toda a ação das trevas que tem levado os nossos filhos, ó Deus, para distante de nós, Pai. Nós não pegaremos atalhos, Senhor. Nós decidimos nessa noite abençoar a nossa casa, Pai. Por isso nos ajuda, ó Deus, nos ensina, ó Deus, a ter uma comunicação honesta, Pai. Nos ensina a buscar essa presença. Nos ensina, ó Deus, a honrar, ó Deus, o nosso companheiro, a quem nós dividimos a vida, a quem nós dividimos o sonho, Pai. Nos ensina isso, ó Deus. Nos ensina isso nessa noite, Pai. Nós saímos daqui determinados, ó Deus, a abençoar a nossa casa, tal como Davi distribuiu pão, um bom pedaço de carne, passas, suprindo as necessidades. Nós nos suprimos espiritualmente, Pai, dessa noite, e decidimos abençoar, ó Deus, a nossa família, abençoar a nossa família.
em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, declare que a sua família é bênção, amém? Declare isso pela fé, em nome de Jesus. A minha família é bênção do Senhor.